CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Com Juarez Campos e hoje com a participação especial do nosso também comentarista Gilberto Sodré. Meu bom dia para vocês, Juarez, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, chefe Juarez. Chefe, está nos ouvindo? Bom dia, Gilberto. Bom dia, chefe Gilberto. Chefe, não, vou ter que ser sincero aqui, eu estou nervoso, como eu nunca estive aqui na CBN, Ué, viu? Você não vai ter que fazer, nós não vamos ter que provar agora. Gente, vocês são ótimos. Olha só, vamos explicar. Vamos explicar para os nossos ouvintes. É isso aí, vamos explicar. Até a gente se reunir de novo, você vai poder testar bastante. Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes, gente. O desafio foi dado a Gilberto Sodré. A gente queria, nesses 25 anos de CBN, contar o que as pessoas estão fazendo dentro de casa. E o Gilberto, sabe, ele que é da área de tecnologia, ele disse que ele também tem aí se aventurado por algumas receitas, não é mesmo, Gilberto? Explica aí essa situação para a gente. Exatamente, Fernanda. Acho que, assim, cozinhar para mim foi um hobby, né? E também uma forma de relaxar. Eu até, assim, até 2019, né? Eu tinha um blog, inclusive, chamava Sexta Gourmet, que era um blog que eu fazia algumas receitas, fazia algumas tentativas de receitas e publicava lá no blog. Nada completamente descompromissado. Na verdade, a ideia era relaxar e toda sexta-feira à noite eu ia para a cozinha lá. E aí, né, essa é a minha forma de também relaxar das tensões da semana, né, cozinhando também em relação a isso. Aí quando você me convidou, eu falei assim, não, com certeza, vai ser um desafio para mim, de frente ao chefe Juarez, né, um competentíssimo chefe Juarez, e apresentar a minha humilde receita aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Pois é, Juarez, eu sabia que ele tinha blog de tecnologia e que também era um amante da fotografia. Essa história da gastronomia é novidade para mim, para você. Posso entrar de férias. Não, de jeito nenhum, chefe. Então, e aí, o Gilberto, gente, escolheu uma receita que eu acho que vai cair no gosto de todo mundo, tá? E ele vai explicar agora. É um risoto marguerita do Sodré. Eu vou chamar o Juarez um pouquinho, Gilberto, só pra gente falar da ideia do risoto e você já vai fazer o seu passo a passo, combinado? Combinado. Juarez, eu já fiz curso de risoto com Juarez. O risoto é um prato do norte da Itália, porque no norte da Itália fica o Vale do Rio Pó, e lá você tem condições ideais para a produção desse tipo de arroz, que na verdade são 3 tipos de arroz especiais, né? O arbóreo, o carnaroli e o vialoninano. Inclusive tem uma cidade muito famosa chamada Vercelli, onde tem a maior estação de osinocultura do mundo lá. E o risoto era o pobre que chegava em casa, o produtor de arroz, o que ele encontrava, ele misturava, tanto que o risoto mais famoso é o risoto contadino, que é o risoto do homem do campo, leva o arroz, leva o vinho tinto, que a região tinha bom vinho tinto, leva feijão, tipo um feijão chamado borolote, que é tipo o nosso feijão manteiga, e leva linguiça, que é o que eles tinham lá. Prato feito, quer dizer, no fundo, o italiano já fazia o mexido que o mineiro faz aqui. Eu tive o prazer de trazer o risoto para o Espírito Santo, ninguém conhecia isso, foi um problema muito sério, que as pessoas devolviam, falavam que o arroz estava cru, estava papado, depois acostumaram, virou moda no mundo inteiro. É isso, Juarez, mas tem uma dica aí que é do mexer, não é isso? E é o quê? Do mexer o risoto. Mexer o tempo todo. Não é bem assim, não. É até problemático, se você mexer demais, você pode quebrar o arroz. Desculpa. Você só mexe para ele não pegar no fundo. E, evidentemente, qual é o princípio do risoto? É um arroz especial, extremamente poroso, que tem a propriedade de pegar o amido, que ele é muito rico em amido, ele tem a propriedade de pegar o amido que ele tem dentro dele, jogar para fora, e pegar o caldo de fora e jogar para dentro.
Então, ele praticamente dobra de tamanho, porque ele fica gordinho de tanto beber o caldo que você coloca. Só que se você colocar o caldo, ele joga o amido para fora. Esse amido é exatamente o responsável pela cremosidade do risoto. E, evidentemente, quanto você mexendo, você facilita a saída desse amido e faz com que o risoto fique mais cremoso. Ok, vamos voltar para o Gilberto aqui. Gilberto, a sua receita escolhida. Vamos lá. Bom, é uma receita relativamente simples de fazer, até as pessoas podem tentar, né, em casa fazer, que é bem, bem tranquilo. Vou dar primeiro os ingredientes aqui, depois a gente faz o modo de preparo, pode ser? Sim. Então, vamos lá. Os ingredientes são 100 gramas de manteiga, uma cebola pequena picada, 2 dentes de alho picados, 2 colheres de sopa de azeite, 2 xícaras de chá de arroz arbóreo, que esse é arroz exatamente que o chefe falou, né? Meia xícara de chá de vinho branco, 2 litros de caldo de legumes quente, e aí pode ser você fazer o caldo de legumes, né? Cozinhar os legumes e pegar aquele caldo, coar e usar, ou então usar, né? Ou seja, o chefe não vai gostar muito, mas pode usar também aqueles tabletinhos ou que ele pode dissolver na água para isso. Né? Eu não tenho preconceito contra essas coisas, não. Não? Não, eu acho que tem que facilitar a vida do indivíduo. Lógico, um caldo de legumes é tão fácil fazer que é só misturar uma série de legumes, exceto legumes que te dá cor, como beterraba, que dá sabor muito forte, tipo brócolis, couve-flor, mas cebola, cenoura, aipo, e ferver, sei lá, uma meia horinha, você tem nem isso tudo, você tem um caldo de legumes, que não vale a pena usar o de tablete, mas o de carne, eu não tenho, as pessoas fazem muito preconceito, pregam muita coisa, mas na hora H utilizam. Tá? Por quê? Porque esses caldos, que antigamente eram muito condenados por causa de excesso de sal, hoje eles têm bem menos sal, e eles têm um detalhe, eles têm glutamato monossódico, que é o umami, que dá sabor. Mas eu não uso porque eu não preciso, porque no restaurante eu tenho muita carne, muita para de frango para fazer. Mas eu não tenho preconceito quanto usar, não. Bom, legal, boa dica, chefe aí. Bom, e continuando aqui, a gente tem 1,5 xícaras de chá de tomate cereja, sem sementes, cortado ao meio, 1 xícara de chá de queijo mussarela de búfala, 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, e aí você pode separar o manjericão e o sal a gosto, e também a pimenta do reino a gosto. Então, com esses ingredientes, a gente começa a fazer o nosso risoto, colocando lá o azeite, né, a cebola picada e o alho, né, e refogar até que a cebola comece a ficar transparente, ela fica, né, refogada. E aí, colocar o arroz e refogar, né, até secar, né, ficar bem sequinha essa mistura. E aí, coloca o vinho, né, ou seja, aquela parte de vinho que tem lá. E aí, acrescentar também um pouco de caldo e mexa, né, como o chefe comentou, até, assim, mexendo e colocando um pouco mais de caldo, até você sentir que está numa consistência adequada. Até eu costumo pegar, assim, uma colher, alguns grãos de arroz e testo, né, para saber se está al dente. Eu gosto, assim, do risoto um pouco mais al dente, né, eu tenho algumas pessoas que gostam um pouco mais mole, né? Então, aí fica a gosto de cada um. Vou mexendo, acrescentando o caldo, não deixar também ficar muito empapado, né? Ou seja, ficar aquela sopa, vai mexendo, né? Para não pegar no fundo, como o chefe comentou. E aí vai colocando um pouco de sal, pimenta, testa o líquido para saber se está com sal adequado, com pimenta adequada também. E aí, terminado, né? Ou seja, o cozimento está correto, acrescentar o tomate, a mussarela e o manjericão, e aí depois misturar com o queijo parmesão. Aí depois, quando estiver praticamente pronto, colocar o resto da manteiga, né, a manteiga toda para dar o brilho e dar aquela consistência no risoto, e aí servir bem quente. Então, assim, é um método bastante simples, né, um processo simples, um prato simples de ser feito em relação a isso. Inclusive, acredito que vai estar essa receita lá no site da CBN, né? E as fotos que eu mandei são as fotos verdadeiras, né? Não foi feito em revista, não. Foi as fotos que eu fiz no resultado do meu risoto marguerita aqui. Um prato legal, tranquilo, dá para fazer até hoje à noite. Quem quiser experimentar, é uma boa dica. Pois é, ó, gente, daqui a pouquinho, inclusive, né? Eu estou só esperando o áudio aqui dessa nossa conversa ao vivo para liberar
a publicação, tem a receita do Gilberto passo a passo, que é o risoto marguerita do Sodré, com a foto que ele fez. É claro que a foto está toda produzida, lindíssima, né? A gente come com os olhos, né, Gilberto? Exatamente. Aproveitar que está friozinho, né? Acho que é um bom prato, quente, tomar com um pouco de vinho também. Acho que é uma excelente pedida para hoje à noite, viu? Isso aí. E aí, Juarez, o risoto é a base, né? As versões é que a gente vai inventando. O do Gilberto é um marguerita. A primeira coisa é o seguinte: por que se coloca o vinho branco? Não tem que ser vinho branco seco. Mas, por exemplo, existe risoto com vinho tinto, existe risoto com champanhe. Você não pode botar destilado, cachaça, vodka, essas coisas. Mas o vinho, a função dele é abrir os poros do arroz. E aí, quando você vai colocando o caldo, o amido vai saindo e o caldo vai entrando, tá? Esse é um detalhe importante. Quanto a colocar o caldo, quanto mais devagar você colocar o caldo e deixar ele primeiro sendo absorvido, para depois colocar mais cremoso vai ficar o seu risoto, certo? Uhum. Outro detalhe importante. A maioria das mussarelas de búfala que se compra no supermercado não são mussarela de búfala, são de vaca. Chama Dolce Latte na Itália. Tá? Mussarela de búfala aqui no Espírito Santo, a gente tem uma queijaria em Linhares que produz uma excepcional mussarela de búfala, feita de búfala mesmo. E depois é de São Paulo. A que você encontra no supermercado, geralmente, não é a de búfala. A de búfala é bem mais mole, mais gostosa. Um detalhe interessante, você sabe por que essa composição chama marguerita? Por causa da pizza marguerita, que a pizza marguerita é a pizza com molho de tomate e mussarela e manjericão. Uhum. E da onde vem isso? Rafael Espósito era um pizzaiolo da pizzaria Bardi, a pizzaria mais antiga de Nápoles. Quando recebeu a família real italiana, o rei convidou ele para fazer uma pizza e homenagear a rainha. Ele fez 3 tipos e a que ela mais gostou foi essa. Por isso que e a rainha chamava Rainha Margarita. E por que ela gostou mais? Porque se você parar e pensar, são as cores da Itália. O branco da pizza ou do arroz, tá? O vermelho ou da mussarela, né? O vermelho também do tomate e o verde, que são as 3 cores da Itália. Então, essa pizza margherita é uma homenagem à Rainha Margherita, feita por esse pizzaiolo, Rafael Espósito, em 1889, isso, tá? E como pizza. E hoje a gente coloca. O que o Gilberto fez é um dos risotos mais saborosos que eu conheço. Por quê? A sutileza dele. Ele tanto pode ser um risoto como prato principal, como pode acompanhar alguma coisa. Agora, um prato ótimo para o verão. E eu acho que a maneira que ele fez e a foto que ele postou, com aquele toque de azeitezinho em volta, eu achei sensacional. Ele está se menosprezando, ele é muito melhor de cozinha do que ele está imaginando. Obrigado, chefe, muito obrigado. Eu agradeço, vou continuar as minhas experiências aqui, mas eu sou só um cozinheiro amador aqui. Mas... Olha só, tem ouvintes aqui. Hã? Eu tenho ouvintes aqui conversando com vocês. Posso chamá-los? A pandemia trouxe vários cozinheiros amadores. E eu comecei como cozinheiro amador. Não se esqueça que a minha formação básica era professor. E como cozinheiro amador, fui gostando mais do hobby do que da profissão e mudei de profissão. Cuidado! Ó, gente, o Renan tá brincando aqui com o Gilberto, tá dizendo, Gilberto, você é o máximo mesmo. É expert em tecnologia, é fotógrafo e agora descobri que você é cozinheiro. Eu também, Renan, tô nessa, viu? Muito bom, Renan, muito bom. O Fernando tá dizendo o seguinte, não sei fazer risoto, mas faço arroz à piemontese. Sai dá pro gasto, né? Do jeitinho dele, é claro, mas o risoto ele diz que não se atreve. Tem muita diferença, gente? Fernanda, arroz à piemontese, que a gente tem aqui no Brasil, foi uma corruptela do risoto à piemontese do Piemonte, que era feito um risoto como o Gilberto fez, que é o risoto base, tá? Ele fez o risoto base. Outro detalhe, Gilberto, que eu queria acrescentar, a manteiga, quando você acrescentar, sempre gelada, tá? Por quê? Porque a função dela é emulsionar o grão do arroz e dar cremosidade. Então, o contraste dela gelada
Se você bota ela a temperatura ambiente, ela se separa, aquele óleo da manteiga se separa e o risoto fica pesado. E eu quero isso tudo envolvendo o arroz. Então, a manteiga gelada no risoto quente é que faz essa cremosidade legal. Mas o risoto piemontese era um risoto de grana padano, que o que o Gilberto fez aí, se ele não colocar mussarela, o manjericão e o tomate cereja, só botar o parmesão, é um risoto de parmesão, um clássico, que é a base de todos os risotos. Você pode fazer um molho de fungo à parte, jogar nele, pode fazer um molho de frutos do mar, jogar nele. Então, a base é essa. Você vai criar o que você vai misturar nele à vontade. E lá é esse risoto de parmesão, mas com trufas brancas. Quando os cozinheiros italianos vieram para o Brasil, primeiro, não tinham arroz com a cremosidade que eles queriam. Então, eles botaram o creme de leite. E não tinha trufa. Eles botaram o champignon laminado para aparecer com trufa. Aí virou arroz à piemontese, que na Itália não tem, mas é muito gostoso também. Muito bom. Ok. Ó, a última é a Maria Ângela. Ela está perguntando se dá para fazer arroz doce com arroz de risoto. Sim, existe risoto doce. Existe risoto de chocolate. Você pode fazer um risoto cozido no leite, o arroz de risoto cozido no leite. Você não vai botar cebola nem nada. Você vai cozinhar o arroz arbóreo no leite com um pouco de açúcar, tá? E depois você vai acrescentar chocolate meio amargo. Você pode acrescentar frutas cristalizadas, fazer como se fosse um arroz doce, tá? Então, existe risoto doce, sim. Oh, essa é uma novidade, eu não sabia, viu? Uma boa. O chocolate é sensacional. Você pega um chocolate meio amargo com aquele talento de avelãs, derrete os dois, faz uma caldazinha de chocolate com um pouquinho de creme de leite e faz um arroz doce. Pega o arroz de risoto. O que é um arroz doce? O arroz doce é um arroz muito cozido, bem cremoso. Você coloca leite com um pouquinho de açúcar e deixa cozinhando. Quando o arroz estiver bem cozido, você desliga o fogo, acrescenta a calda de chocolate e mistura. Aí você vai ter um risoto de chocolate. Muito bom. Certo. Gente, queria agradecer a vocês, Gilberto, pela estreia aqui desse mês especial. A gente está aqui nos 25 anos da CBN e o Gilberto estreando a nossa proposta de trazer sempre um comentarista convidado aí pelas próximas semanas, né, Juarez? Juarez já fez até uma lista aí de quem ele quer desafiar nos próximos dias. Sim, um detalhe, Fernanda. Eu nunca fiz um blog de tecnologia. Então, ele pode me substituir quando eu entrar de férias. Agora, eu não posso substituir ele, não. Não, que isso, chefe, de jeito nenhum. Eu só, como eu falei, sou um amador lá, só um cozinheiro curioso e amador. Eu gosto de comer, viu? Esse comer é bom. O Alex Atala tem uma frase interessante. Só se aprende a cozinhar cozinhando. É verdade. A fonte de pesquisa, hoje tem internet e tal, são os cadernos de receita da família. Você ir atrás dos cadernos de receita da família e fazer aqueles pratos de família. Depois, tem vários livros, tem vários... Internet tem tudo hoje, né? Então, você pode criar... Eu acho bacana, quando a pessoa não é profissional, é ele cozinhar, botar as crianças, os filhos para ajudar, fazer um jantarzinho a dois. A comida, a cozinha, hoje, principalmente com a pandemia, ela virou parte principal da casa. Você vê como é que antigamente dava-se muita ênfase. A sala, gastava dinheiro mobiliando sala, hoje integra a sala com cozinha. Hoje gasta-se dinheiro com cozinha. As pessoas recebem os amigos, as famílias. Eu acho que você está no caminho certo e que sirva de exemplo para vários outros. Muito bom. Obrigado, chefe. Obrigado. E obrigado pelo convite, viu, Fernando e chefe. Bom final de semana para vocês. Até o próximo sábado. Até o próximo. Aqui, Fernanda. Oi. Essa receita vai estar no nosso blog, né? Já, já. No nosso site, né? No nosso site, em podcast, dentro de mais alguns instantes. Beleza. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana.